Nós estamos aqui para dificultar para você, ouvinte, está ouvindo? Estamos aqui para dificultar para você. Nós queremos que você sofra ao ler nossos textos e que você tenha uma profunda angústia ao ouvir os nossos podcasts, e a gente submete o nosso ouvinte, nosso leitor a essa brutalidade. Não uma brutalidade masculina, escrota, mas sim uma brutalidade pedagógica. O meu pai é arquiteto e ele desenha, e ele, durante os anos 60, 70, ele também ilustrou para a revista, para o Globo, e ele comprava, obviamente, gibi para mim, né? Ele era leitor desde adolescente do Tintin. A gente tinha a coleção do Tintin toda e os álbuns que foram saindo nos anos 70, publicados pela Record, do Asterix pela Cedibra. Então, a gente saía, ia para um cinema, passava numa livraria, levava ou um Asterix, ou um Tintin, ou alguma coisa assim. Não existia essa noção de que existiam quadrinhos para crianças e quadrinhos para adultos, né? Se você tinha um desenho, você estava desenhado, era para criança, não importa o que fosse, sacou? Então, foi muito fácil para mim comprar Chiclete com Banana, comprar a revista Animal. Embora eu não fosse dono do dinheiro, a minha mãe, meu pai, eles olhavam assim, ser desenho é para criança, não importa o que seja, sacou? Então, eu lembro que eu vendo o Chiclete com Banana, eu vi uma ilustração que era tipo um pôster central, assim, que era chamado Paulista Também Trepa. E era a imagem de uma fábrica. Essa fábrica tinha várias pessoas, tipo, nas máquinas, assim, pessoas nuas, e essas pessoas, o sexo era maquinal, assim, né? Mas ali era mais do que uma leitura, assim, era um contato com uma visão de uma certa realidade que eu não tinha, que era essa realidade sexual, assim, e de um ponto de vista que era tão... Tipo, eu mal sabia como que era sexo e ver como que é sexo na visão de um cara que está criticando como que o paulista é, assim, né? Então, para mim foi revolucionário. Assim. Mesmo sem saber ler ali as palavras, ainda não tinha sido alfabetizado, eu estou falando de algo aí na época que eu tinha, sei lá, 4 anos de idade, 3 e 4 anos, 4, 5 anos, alguma coisa assim, né? Essa coisa de passar na banca de revista e ganhar um gibi. Então, a banca de revista, para mim, cara, por natureza, um lugar mágico. Acho que isso teve um impacto muito grande, assim, para mim, né, esse negócio do gibi, mesmo sem saber ler, que é a coisa de ler a imagem e ler a narrativa gráfica, né? Porque para ler os balões, os diálogos, aí eu dependia da minha mãe fazer a leitura para mim, né? E não era o tempo todo que ela estava disponível, né? Mas eu passava os dias e as tardes ali, cara, fritando aquelas histórias, naqueles desenhos, assim. Então, mesmo nessa época, assim, eu tenho memórias, assim, cara, tipo de capas de gibi, de quadrinistas, né, que depois que eu fui saber quem era, né, então me lembro muito particular um gibi que tinha, sei lá, um desenho do Jack Kirby na capa, lá um Galactus, um Thor, uma parada assim. Quando eu tinha os meus, acho que 7, 8 anos, eu era leitor da revista Mad. Foi a primeira revista revista em quadrinhos que eu colecionei, né, comprava quase todos os meses, eu comprava a nova edição da Mad, e foi a primeira revista em quadrinhos que eu curti. Quando eu meio que enjoei da revista Mad, eu guardei uma edição, que eu tenho até hoje, e joguei as outras fora. É uma coisa assim que, quando eu paro para pensar, tipo, cara, jogar no lixo? Sério que eu fiz isso? Mas enfim, eu era uma criança de menos de 10 anos. Né? Talvez esteja aí um pouco essa coisa de acumulador de quadrinhos e tal, né? Eu ganhei do meu pai um gibi do Homem-Aranha. Homem-Aranha 16. Homem-Aranha versus Drácula. E aí, cara, não sei, deu um clique, sabe assim, é como se eu tivesse mergulhado num outro universo e tinha um bando de coisa acontecendo, um bando de personagens, né, e você descobria um e conhecia outro, e aí a coisa ia ter uma ligação e tal. Quando eu vi, cara, assim, sei lá, parece que eu piscando, eu já tinha uma loja de gibi, sabe, assim, fazendo um corte gigantesco aí, pulando uns 20 anos a história, piscando, eu já tinha uma loja de gibi, sabe, assim, depois disso. Eu era uma criança quieta, assim, eu não era muito
agitado, não saía muito para a rua. Então eu fiquei anos, assim, mais ou menos entre 88 e 97, foram quase 10 anos, fazendo histórias em quadrinhos amadoras, né, de criança, assim, que eram as histórias dos Bilac. Bilac era a soma dos dois personagens, que era o Bis e o Hawk. Então juntos eram os irmãos Bilac. Olha só, isso aqui era Guerra nas Eleições, que era Lula Bi contra Fernando Henrique Laucoso, assim, de 94. Essa daqui, ó, foi a homenagem ao Ayrton Senna, quando ele morreu. Era o Lauk Senna e tal. Tinha umas que eram de super-heróis, que tinham capas que abriam, assim, sabe? Tipo, que nem eram aquelas edições dos X-Men dos anos 90, do Jim Lee e tal, ou edição da Copa do Mundo. Peraí, deixa eu pegar, deixa eu ver se a iluminação tá boa aqui. Essa aqui da Copa do Mundo eu recortava, colava e tal. E os gibis eram desenhados a lápis, com poucas cores e poucos adereços e tal, e pouca variabilidade de linguagem. Assim, eram geralmente 8 quadros por página, porque eu queria aproveitar o máximo de quadros que a página dava, né? Então, essa relação com os gibis é muito antiga. Eu tenho uma certa frustração, o que é um clichê, né, considerando que eu virei, né, um cara que comenta quadrinhos, por não ter conseguido virar um quadrinista depois, né, e tal. Então, por isso eu guardo com muito afeto esses quadrinhos originais aí. Eles fizeram parte da minha vida durante muito tempo. Por conta do meu envolvimento com o rock, eu comecei a escrever para um zine de internet chamado Protons, que, por sua vez, era o zine de um selo de rock aqui de Brasília, que lançou discos de várias bandas, Bugerião, Gramofocas e tantas outras. Assim, foi um selo muito importante para Brasília no começo dos anos 2000, que fez história, produzia shows, etc, etc. E eu comecei a escrever para o zine deles, fazia resenha de shows, resenha de disco, entrevista, etc, né? E aí, depois dessa, a gente fez um novo site, também site /produtora de eventos, chamado Alucináticos. Em determinado momento, a gente queria ter uma coluna de quadrinhos no Alucináticos, eu e o Ciro, né? A gente achava que tinha espaço para isso ali. E ali foi germinada a ideia da Raio Laser, né? O Ciro já tinha esse nome, né? A ideia é que a coluna Raio Laser estivesse dentro do Alucináticos, né? Mas entre essa ideia que foi recusada e a gente colocar a Raio Laser no ar, se passaram talvez uns 5 anos. Eu acho que a Raio Laser ela é uma consequência da vontade de algumas pessoas de expressarem e de algumas pessoas de consumirem conteúdo que falasse de quadrinhos de uma outra forma e que escapassem um pouco do universo dos super-heróis, desse universo chamado nerd. Uma outra leitura dos quadrinhos, que eu vim a batizar de quadrinhos além, né, que é o nosso slogan. Quando eu fundei a Raio junto com o Pedro, eu era o autor mais assíduo, né, escrevia mais e tal. Então, assim, muito rapidamente a Raio acabou sendo identificada muito com a minha escrita. Ao mesmo tempo, eu queria que essas críticas fossem polissêmicas. Significa o quê? Que elas apontassem para diversas direções. Quando eu conheci o espaço cultural, eu encontrei uma espécie de uma nova casa, por assim dizer, né? Eu ia para lá todos os sábados para frequentar a biblioteca, depois eu comecei a frequentar o curso de desenho do professor Marel, e aí eu conheci gente que gostava de desenhar, que gostava de histórias em quadrinhos, que gostava de desenhos animados. Ali no segundo andar, do lado da sala de vidro, tinha um cara sentado no chão, com uma perna dobrada, uma perna esticada e uma caixa de papelão do lado dele, com um monte de revistas e tal, e eu vi que o pessoal estava pegando, olhando o preço, eu fui lá, me aproximei e falei, pô, que legal, um cara vendendo quadrinhos importados, né, e coincidentemente vários dos quadrinhos que eu tinha muita vontade de ter, algumas coisas de super-herói na época, algumas outras coisas diferentes e tal. Era o Marcão, né? E lá pelas tantas ele fala, ó, cara, eu vou abrir uma loja de quadrinhos. Apareceu o Natinho, que é um cara, uma figura bem tradicional de Brasília, um cara que sempre mexeu com camiseta, tinha banda, tava sempre na porta de show, vendendo e tal. E aí procurei ele, e aí sim, a gente abriu a loja no Comic. E aí eu lembro que eu comecei a ler para ele uma fila de nomes assim que eu tinha pensado. Eu lembro que eu falei para ele assim, Kingdom Comics, ele é esse.
que no Comics ela teve apenas 2 pontos, né? Teve o primeiro ponto, que era uma lojinha pequena, e o segundo ponto, que era uma lojinha, acho que 3 ou 4 vezes maior, né? E eu lembro, né, nessa segunda fase da loja, na loja maior, quando eu entrei lá e fui atendido pelo Lima, que provavelmente estava na sua primeira semana de trabalho, ou ainda, né, bem no comecinho, ele, prazer, pode me chamar de Lima, não sei o quê, tal. Pô, que cara gente fina, né? O Lima, ele era cliente da loja no começo, né? Até no pré-loja, ele já ia lá em casa, em Taguatinga, também em Taguatinga, para comprar revistas, né? Então, assim, eu sempre tive em mente ele, assim, como para ser o cara da referência dos gibis, né? E esse cambalacho de culturas do Ponic, você tem uma loja de macumba, você tem a Igreja Universal, você tem um cinema pornô, sabe? Assim, tudo isso eu acho que contribuía para a fauna do lugar, assim. Conhecia, né, o Pedro Brant por causa da música, principalmente, né? O Pedro, jornalista e super envolvido com a cena de rock de Brasília, e eu aqui em Goiânia, com o Mechanics, né, fazia parte da Monstro Disco, fazia os festivais e tal. Então, eu já conhecia o Pedro de outros carnavais, assim, né? Aí vi que tinha um site, eu não conhecia o Ciro ainda, conheci o Lima, acho que já escrevia ali na época, também eu conheço há muito tempo, né? Da King, o Lima, o Marcão, né? Cara, gente que gosta de quadrinho é um tanto de gente, assim, não é muito, mas é um tanto de gente. Mas gente que você pode conversar de quadrinho num nível de diálogo que você tem, igual o pessoal da Raia, é muito raro, velho. A gente foi recrutando as pessoas que a gente achava que cabiam no perfil da Raio, né? Assim, que sempre foi essa linha editorial de textos autorais, textos em primeiro lugar, textos, em segundo lugar, autorais, em terceiro lugar, com liberdade de abordagem que seja 100%, né? Então, assim, o sujeito quer falar lá, igual esse texto do Pedro aí, sobre o Street Fighter pirata dos anos 90 no Brasil, velho, ótimo. Não tem nada a ver com o que está acontecendo, com o que a gente recebe, com as pautas do dia, com a agenda do que está rolando, mas tá dentro da proposta editorial que a gente está colocando. E a galera sempre fez assim, né? Sempre foi assim, teve uma pauta, teve uma ideia, um insight, falou, velho, isso aqui rende um texto para a Raio. E eu acho que, nesse sentido, a Raio ainda é um dos únicos lugares na internet que tem essa linha editorial. O que faz a Raio é justamente o material humano, sacou? É a idiosincrasia da galera, como que cada um ali é, além de tudo, um aficionado por quadrinhos, né? É que nem no Street Fighter, né? Você junta os melhores lutadores do mundo inteiro, assim, um Blanka no Brasil, um Zangief na Rússia e tal. E aí bota essa galera para criar, e aí a mágica surge da própria interação entre a galera, sacou? Eu acho que é isso que a Raio é. O público da Raio Laser, cara, são pessoas assim que já têm uma certa leitura de quadrinhos, mas que eles estão querendo buscar coisas diferentes, assim, sabe? Assim, eles estão querendo fugir um pouco da mesmice. E também buscando também assim, coisas raras, coisas assim que fogem do radar e tal. Eu acredito no quadrinho como algo que é da potência do cinema, da literatura, das artes plásticas, né? Tem a mesma potência. Tem coisas que você só consegue fazer em quadrinhos. E é isso que para mim é especial e é magnífico, sabe? Assim, então, quando eu estou falando de quadrinho, pensando crítica de quadrinho, o que eu quero, primeiramente, é tratar dessas questões. A crítica é uma visão. Né? E quanto mais você tem coerência em relação a essa visão, né, melhor é a crítica. Né? Tem aquela história assim, que a crítica jamais é capaz de esgotar uma obra. A obra não se esgota. Eu sou de uma época do jornalismo cultural. Existiam os cadernos de cultura nos jornais, existiam as revistas, e você se afiliava lá a determinados
jornalistas e outros não, determinados críticos e outros não. Não era exatamente pelo que o cara estava defendendo, mas como. O vigor que tinha naquele texto, a capacidade daquele texto de comunicar comigo. Mesmo que eu não, nem concordasse com o que os caras estavam falando, entendeu? Então, quando eu estou escrevendo, essa é uma intenção que eu trago também. Eu quero afetar o leitor de alguma forma. Quando você lê um quadrinho e você chega pro seu amigo assim, cara, lê isso aqui, velho. Isso aqui é muito bom, velho. Lê isso aí, empresta pro seu amigo, você está sendo crítico. Você está falando pro seu amigo que isso é legal para ele ler, sacou? Crítico é um termo mais aberto, assim. Você não está colocando esse crítico do colocar em crise da academia, né? Não, falando do crítico crítico de 5 estrelas, né? Que dá 5 estrelas pro gibi. A partir do momento que você pega o gibi e passa pro seu amigo ler, você está sendo um crítico. O que separa essa ação de emprestar o gibi para eu pegar e escrever um texto, um quadrinho, na High Laser, sacou? Eu acho que está num certo amadurecimento de entender que a ação de emprestar o gibi vem de uma coisa que o gibi fez ali dentro de quem leu. O fato de que não existe segurança financeira para fazer quadrinhos é muito complicado. Isso atrapalha muito o serviço da crítica, por exemplo. Sacou? Cara, eu vou pegar ali, o cara fazer um quadrinho na raça, sem receber nada, e ainda toma uma esculhambada na orelha para ficar ligado, sacou? A gente tem que ter essa clareza, né? Que não é a clareza de entrar nesse nicho, nesse ciclo do quadrinho brasileiro que se autoelogia, porque é a única compensação que ele tem na vida, sacou? É o autoelogio. Né? Quando eu falo, né, que eu vou elogiar o meu próprio quadrinho, mas o quadrinho brasileiro se elogiar, os autores elogiarem uns aos outros, porque é a única coisa que eles vão levar disso, sacou? Né? A Raio não tem que entrar nesse ciclo, porque é um ciclo sem fim. Assim. Porque senão que isso não é levar quadrinho a sério. Porque assim, eu sempre tive uma postura de que, assim, independente de quem seja, de qual seja o formato e de qual o contexto em que a pessoa está publicando, eu devo analisar o que está impresso ali. O que está. Eu tenho que analisar o conteúdo, eu não tenho que analisar nada do contexto. Que é uma atitude crítica, digamos, bastante contestável, certo? Que eu não adoto hoje mais, porque eu acho que tudo tem contexto, tem justamente essa pervasividade com o mundo, que permite que a gente faça uma leitura simplesmente do que está do conteúdo, né? Só que assim, naquela época, assim, se eu receber o quadrinho do Chris Ware ou receber um zine, eu vou ter a mesma atitude crítica e vou ter a mesma isenção, né? Então eu tinha digamos, esse olhar mais duro, mais rigoroso, assim, né? Eu peguei então um zine brasiliense chamado Pirata Perna Curta, que é um zine, assim, xerocado, cara, tipo assim. Daí eu escrevi o seguinte texto, que era uma micro-resenha, né? Era assim, era uma rapidíssima dentro das rapidinhas. Então era assim: à parte um bom conto cáustico de Lucas Fitch, o material desse zine parece coisa de iniciante, um tanto insípido, lembrando tiras amadoras de Facebook, com pin-ups dispensáveis e quadrinhos muito destoantes entre si. A intenção é um espírito meio mad, mas o resultado tá mais para Will tirando. Sendo que eu ainda aproveitei para zoar o Will tirando, que era uma tira de sucesso. Então, assim, eu fiz uma crítica agressiva para uma galera que, tipo assim, coitada, a galera tava fazendo o primeiro zine, era uma coisa, assim, totalmente, enfim, era uma situação que ficou surreal, porque não tinha o menor sentido eu analisar isso dessa forma, né? Só que, assim, também quem não quer ouvir, às vezes, essas coisas, não manda crítica para raio, mas eu me arrependi, porque eu acho que às vezes isso desestimula os artistas a continuarem, né? Isso pode desestimular os artistas que estão muito no começo, que podem se desenvolver, né? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce gênio, não tem essa, tem que ter continuidade e persistência e tal. Mas, assim, tem que também superar as críticas negativas, né? Isso pode acontecer também. O que eu tenho produzido de quadrinhos em escrita é muito para o doutorado, né? Que eu estou fazendo Onde é que você vai, cara? O que é isso que você pegou?
Não é quadrinho não, cara. Quadrinho é coisa de idiota. Não faz isso não. Então, assim, eu acho assim, que na Highlander você tem essa coisa de falar mal do herói, mas, cara, é um pouco gratuito, sabe assim? É uma coisa assim, um pouco de chutar o cachorro morto e também de cuspir num prato que todo mundo comeu, sabe assim? Eu assim, não, digamos assim, não renego minhas origens, sabe assim? Eu estou buscando outras coisas e tal, mas cara, eu vim dali, vou fazer o quê? Não gosto do termo nerd, cultura geek. Eu sou de uma época em que isso era pejorativo. Agora, eu não vejo problema nenhum em você estar tratando de quadrinhos de super-herói, entendeu? O super-herói, ele é o herdeiro da ficção científica, e a ficção científica é o herdeiro do horror. Então é a mesma coisa, você está dizendo que você não gosta de super-herói e você não gosta de ficção científica, você não gosta de horror, quer dizer, é meio debilóide. E na Raio você tem algumas pessoas, como, né, o seu Márcio Júnior, por exemplo, que coleciona Superaventuras Marvel, Demolidor, essas coisas todas, fica lendo até hoje, que a gente sabe que no grupo ele fala, mas eu tô lendo, mas eu tô pegando para reler, mas agora deu uma coisa. E não é, ele gosta de briga de hominho. Olha esse Hulk aqui, meu irmão. Se liga. Olha que beleza, mano. Uma bermudinha de, como é que chama? Tectel. É óbvio que você não vai ver num gibi da Marvel dos anos 60 a profundidade de outros quadrinhos, ou a maturidade, porque não era para isso que esses quadrinhos eram feitos também, cara. Os quadrinhos eram feitos por um leitor de 12, 14 anos de idade, assim, sabe? Mas eles eram geniais naquilo que eles se propõem. E eu advogo também muitas outras coisas em relação aos quadrinhos. Existem leituras e leituras possíveis, assim, sabe? Eu sou super a favor de quem lê quadrinhos só para ver figura, cara. Só para ver a narrativa visual, sem perder tempo com ler a porra da história. E isso não é uma leitura menor, não, para mim. Porque tem gente que lê aquilo lá e não consegue ver os desenhos. Sou a favor de uma leitura ampla e digamos, inescrupulosa, sabe? Eu disse, a Raio não tem nenhum propósito revolucionário. Nós não queremos cobrir a agenda, nós não queremos transformar a cena de quadrinhos, nós não temos essas ambições, né? Assim, de sermos muito ativamente atuantes na cena de quadrinhos, participar de todos os debates que acontecem. Velho, a gente vai falar do que a gente quer. Sempre foi isso, né? Sempre foi assim. Textos com caráter autoral, né? Que exprimam um certo conhecimento de causa, assim, que tenha algum estofo, que sejam ideias que tenham compatibilidade com a nossa linha editorial, que sejam livres e, de certa maneira, criativas, né? E a gente coloca o nosso coração nos textos. No nosso texto a gente a gente cuida muito bem, né? A questão é cuidar do texto, né? Deixar ele pronto para que o leitor receba o texto com tanto de coração mesmo que a gente investe no texto, sacou? Então, a gente só está interessado em que essas pessoas, as pessoas que são atingidas pela Raio, leiam a Raio. Essa que é a questão. A Raio é como um raio mesmo, né? Ela é um raio. Ela atinge uma pessoa lá e tal, e de repente essa pessoa vai ler a Raio para sempre. Tem muitos casos assim. Mas não vai ser um raio que vai atingir uma população inteira, vai atingir uma pessoa aqui, outra ali e tal, e isso a gente está plenamente satisfeito com isso, sacou?